Vamos. Vou ligar aqui no ventilador, tá? Liana, lê pra gente, por favor. Gabriel e os assessores abraçaram os generosos. Disse-ia, pontilhavam brilhante festividade, tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e o funcionário espiritual da instituição. O trato com os doentes e sofredores dos dois planos não lhe roubavam a esperança, a paz, o otimismo. Compareceram ali com o abnegado culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração, médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiava tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos consideravam as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmo, seria altos embaixadores da divina providência. Desfrutavam acaso o convívio dos santos. Laís, lê pra gente, por favor. Deixa a Laís continuar. Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu: nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Não, acentuou Aulus, compreensivo. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém, guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício, no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Tá bom. Ficou onde? Doutor da terra, né? Temos. Aqui temos, por exemplo, vários médicos sem o invólucro da experiência física. Apesar de excelentes profissionais devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível que fossem promovidos de um instante para o outro, da ciência fragmentada do mundo à sabedoria integral. Com imensa... Tem que botar isso aqui. Com a imersão nas realidades da morte. Adquirem novas visões da vida. Alargam-se-lhe os horizontes da observação. Compreende que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entrega-se deste modo a princípio cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime, auxilia e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como
derrogação de leis de natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvemos junto em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual. Tá bom. Então, eles demonstram um pouco aqui da envergadura espiritual desse espírito Gabriel, que agora nós já sabemos se tratar de Emmanuel. Então a gente tem uma ideia de que Emmanuel, ele não é apenas um jesuíta rabugento, como alguns querem, mas é um espírito com um certo cabedal evolutivo. Eles ainda não são almas das mais altas evoluções, mas aqui, irradiavam tanta beleza e alegria, e Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Então é difícil a gente, que ainda está terra a terra, ver seres com méritos evolutivos, seres nobres, e não cairmos numa coisa que se chama a reverência. O espírito nobre, no mundo espiritual, quando ele se apresenta com a sua nobreza, não tem jeito. É um ser iluminado que você está vendo. Você está vendo a luz, que é bonita, que é algo diferente. E isso deixa a gente numa postura reverente. Você vai ver seres com intensa luz, com uma aura de luz, com uma luzinha, e os opacos. Os opacos não têm luz nenhuma. E além dos opacos, tem aqueles que têm uma aura escura. Uma fisionomia mais aterrorizante. São os umbralinos. Então essa gradação evolutiva, a doutrina espírita nos explica, é fruto do trabalho, do bem. Não necessariamente importa aí se a pessoa domina alguma técnica de meditação, técnica de deixar de comer, técnica de sair do corpo. Isso é ferramenta, como a mediunidade é uma ferramenta. O que você vai fazer dessa ferramenta é que vai poder permitir que você adentre o caminho da luz, da iluminação íntima, ou não. Então isso é o que cada um vai conquistar ou não. Ele pergunta então, que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. Kardec, nas suas pesquisas, percebe que os espíritos, os que não são puros, ou seja, 100% puros, eles mantêm opiniões e visões de mundo, claro, corrigidas para um aspecto, para uma visão melhor das coisas. Mas não adianta a gente pensar que, por exemplo, esse grupo de espíritos iluminados aqui pensam igual sobre tudo. Muitas pessoas evoluem seguindo um determinado caminho, e elas têm grande alegria por terem conquistado um status espiritual, e elas são gratas a esse caminho. Então elas se dedicam a orientar pessoas que seguem aquele mesmo caminho. Entenderam isso ou não? Para elas, o melhor caminho é o caminho que lhes deu sucesso espiritual. Então, por isso que você vai ter no mundo espiritual as falanges, grupos de espíritos que trabalham sob determinada orientação espiritual. Você vai ter escolas espirituais no mundo espiritual. Muitas vezes as falanges tomam até uma certa aparência. Por quê? Porque eles se identificam com aquele
trabalho com aquela egrégora. E espíritos quando o grupo, a falange é uma falange evolutiva, uma falange de progresso, você vai ter instrutores orientando aquelas pessoas seguindo aquela linha de pensamento. Então você vai ter no mundo espiritual, por exemplo, espíritos que seguem Francisco de Assis, a gente chama de franciscanos, e eles vão muitas vezes serem vistos com a indumentária de franciscanos. Você vai ver espíritos. Aqui, um encontro que teve aqui, um rapaz veio me falar que ele viu franciscanos e viu homens com armadura, protetores espirituais com armadura. É uma falange de espíritos trabalhadores, ou da casa ou do evento, que era o Hereu. Esses homens com armadura. Eu não sei de que equipe espiritual pertence a eles, certo? Mas são trabalhadores da casa, que se identificam com a armadura e possibilitam então serem observados pelos videntes possuindo uma armadura. Muitas vezes essa forma de se vestir é para intimidar os espíritos. Espíritos vulgares, zombeteiros, ao verem certos espíritos, eles saem fora. Então, às vezes acontece de você chegar numa casa espírita e no portão você vê 2 índios grandões de 3 metros de altura, totalmente musculosos, com cara de mal e com braços fechados, um em cada lado do portão. Aquilo ali é para intimidar. Pode ser índio, pode ser negro, pode ser um homem com armadura, pode ser uma pantera, pode ser muita coisa, entende? Mas tudo aquilo é para intimidar, porque a multidão de espíritos enfermos é muito grande. Então esses espíritos que estão aqui são espíritos em grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. É uma conquista, não é algo que lhes foram dado. São espíritos ainda ligados à humanidade terrena, em cujo seio se corporificarão de novo no futuro, por meio da reencarnação, por meio de preciosas tarefas. Eles ainda estão progredindo, por isso reencarnam. Ainda estão presos ao ciclo de reencarnações. Não são espíritos puros. Então não adianta você pensar que os espíritos todos pensam igual. Não pensam. E eles são isentos de errar? Não. Não podemos exigir deles qualidade que somente transparece dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. Então, uma das coisas que a gente precisa entender na doutrina espírita é a hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual é uma coisa que existe, ela é real. Ano passado, foi ano passado aquele seminário Francisco de Assis ou foi ano retrasado? Ano retrasado, 2015. Antes do seminário, na quarta-feira, nós tivemos uma comunicação espiritual pelo Luiz Antônio, em que a entidade dizia, uma mensagem muito bonita, que nós não nos preocupássemos, que nós estaríamos orientados pela irmã, não me lembro, pela irmã fulana e pela irmã ciclana, que eram o espírito falando, que eram espíritos de profunda hierarquia e que estariam coordenando todo o trabalho do seminário. No final do seminário, eu fui tomado de uma emoção e fiz a prece final, envolvido por um espírito. Uma menina da Comerge, que não sabia de nada disso, absolutamente, eu nem sabia que elas viriam, também só vieram naquele seminário, não vieram nunca mais. No final veio me falar que quando eu estava fazendo a prece final, viu uma freira franciscana me envolvendo, que foi justamente uma daquelas duas que o Luiz Antônio na quarta-feira, lá embaixo, tinha falado. Então,
essas duas irmãs, que são espíritos de escola, coordenaram aquele trabalho. E por um motivo de nós conseguirmos movimentar o sentimento das pessoas, isso levou a que elas pudessem usar um canal de comunicação. No domingo agora, no seminário do Rei Leão, logo no início, foi feito um clima de tal vibração, que quando eu comecei a falar, eu já era completamente, o estudo já era completamente diferente na hora lá, né? E eu comecei a falar coisas, depois o Luiz Antônio Anderson, esse foi o melhor estudo que vocês fizeram, que o grupo fez até hoje. E o pessoal veio falar, não sei o quê, e realmente aqueles minutos iniciais, eu estava totalmente envolvido. E aí eu falei sobre coisas do vídeo, né, do Rei Leão, quando eu comecei a falar coisas ali no iniciozinho. Depois eu fui, a bola foi baixando, e aí eu fui entrando nos slides mesmo, e fui, né? Esses momentos são momentos assim, ó, que a gente dá um salto, entra em sintonia com os mentores e volta. Não é uma coisa, no meu caso não é. Mas isso acontece devido a uma coisa que ele fala aqui, ó, lá no final. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Eu, Anderson, estou falando de mim, sou uma alma ainda limitada. Eu não poderia ter essa sintonia. Eu não estou falando, isso não quer dizer que vocês estejam nessa situação. Eu não poderia ter essa sintonia por falta de méritos meus. Mas como você está numa tarefa que precisa atingir aos outros, por exemplo, agora, então você meio que é auxiliado, amparado. O que nós precisamos fazer? Aumentar o contato, o amparo verdadeiramente superior no nosso dia a dia. Porque não depende da vontade deles. O espírito superior, a alma iluminada, ela é uma alma afim com a lei divina. Que a doutrina espírita nos diz que a lei divina é a lei de progresso. Então, aqui ele diz aqui, ó, sabemos que milagre não existe como derrogação das leis da natureza. Não há milagre. O que aconteceu comigo no domingo de 2015, aconteceria com qualquer um que estivesse ali naquele momento, fosse chamado para fazer a prece. Não era porque fui eu. Quem fosse fazer a prece final teria aquele envolvimento, porque ela queria se fazer. Entende? Não era mérito de quem estava ali. O mérito era da ambiência que as pessoas que estavam presentes permitiram fazer. Uma reunião mediúnica é a mesma coisa. Quanto mais nós quisermos uma reunião produtiva, depende de nós mantermos uma vibração positiva. Uma casa espírita é a mesma coisa. Quanto mais eu vier com um sentimento de fraternidade, de serviço, de envolvimento, maior será a minha sintonia e o trabalho coletivo como um todo. Então, essa interdependência que ele fala aqui, somos irmãos uns dos outros, evolvendo juntos, quer dizer, evoluindo juntos, em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Então, vejam bem, cada um de nós aqui está dependendo do outro. Essa interdependência é isso. Mas eu não dependo só de vocês e vocês dependem só de mim, não. Nós dependemos das assistidas, das pessoas que a gente deu passe na segunda, que vocês deram passe hoje. Não teve. Não tem problema. Mas que dão na quarta-feira.
Por quê? Veja bem, essas pessoas nos permitem crescer espiritualmente, porque nós estamos servindo a elas. Essa interdependência. Ela necessita do meu passe e eu necessito dar o passe nela. Eu preciso redimir do meu erro. Então, se a gente faz uma atividade, você vai ter aqui o seminário dia 30. A casa está aberta para quem quiser vir assistir o seminário dia 30. As pessoas que estarão dando o seminário dependem de que essas pessoas venham. Se não vier ninguém, você não tem como fazer o seminário. Então você depende. E ao mesmo tempo, quem vier assistir o seminário vai receber os frutos das reflexões espíritas a partir de fulano, ciclano e beltrano. Entende a interdependência? Há muitos anos atrás, o seu Manuel era o dirigente da casa, e eu criei um estudo aos sábados das obras de André Luiz. A casa só tinha o estudo de sexta-feira, que eu não podia vir. Eu estudava à noite, só podia vir no dia. Então eu criei um estudo no sábado. Não tinha mais nada no sábado. As assistidas, isso aqui era na quinta-feira. No sábado não tinha nada. A casa só tinha o estudo de sexta-feira, a palestra segunda e as reuniões mediúnicas. Aí abri o estudo no sábado. Primeiro sábado, eu e Sérgio. Segundo sábado, eu. Terceiro sábado, eu sozinho. Quarto sábado, Sérgio. Quinto, eu estou inventando assim, não me lembro exatamente como é que foi. Quinto sábado, eu, Sérgio, mais uma outra pessoa. Sexto sábado, eu sozinho. Sétimo sábado, eu sozinho. Eu falei, não tem como. Acabou. Aí, que se você tem uma pessoa que é certo, pelo menos você saber que tem aquela pessoa, fica você e a pessoa. Mas se tem só você e o outro vem, às vezes vem, não. Às vezes vem, às vezes não vem. Não tem como dizer que você. Aí você começa a desanimar e não vem mais. Por quê? Porque uma pessoa sozinha, ela não faz o trabalho. Se não houver em nenhuma tarefa de estudo aqui da casa, se não houver aquele que assiste, aquele que participa, não tem estudo. Estudo não vinga. E você não pode fazer absolutamente nada. A mesma coisa. Nós somos interdependentes. Uma casa espírita precisa dos trabalhadores. Então, o trabalho, ele depende sim do outro. Então, era muito rigor e não tinha ninguém. Isso também não tem uma influência, não? Claro que tem. Não depende. Mas não é só influência em quem sai, influência também em quem fica. Não, assim, no caso agora, cheio de dor, coisas assim. Eu falei com ela, se você quiser vir, às vezes o tratamento, a pessoa não trabalha. Isso eu estou falando para ela, estou falando para você. Eu estava segunda-feira. Isso. Às vezes, você está com dor, você talvez não trabalhe, mas você pode ser assistido. Você ali quietinho, às vezes eles já vão trabalhar. E aí a gente fez uma mini cirurgia ali durante a palestra, lá na secretaria. Dali eu já não senti nem não. E aí depois, mas sempre condicionando aquilo à pessoa. A pessoa. Não sou eu que foi para o elevador. Você vê, tem condições, você vem. Às vezes eles podem, não, eu estou com muita dor. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá, a gente vai chorar.